Notação científica. Vamos entender como podemos representar números grandes e números pequenos através da notação científica. Para isso, vamos recordar alguns conceitos de potência na base 10. O número 10 elevado à terceira potência, ele representa a multiplicação do número 10 com ele mesmo, aparecendo 3 vezes. O resultado dessa conta é o número 1000. A quantidade de zeros do resultado da multiplicação representa o valor numérico do nosso expoente. O número 10 ao quadrado representa a multiplicação do número 10 vezes 10, e o resultado dessa conta é o número 100. A quantidade de zeros é semelhante ao valor do expoente. Dez elevado a 1 é igual ao número 10, só tem um zero, o expoente vale 1. E 10 elevado a 0, por definição, é o número 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado é sempre o número 1. Vamos fazer agora uma divisão no nosso quadro e apresentar os valores de potência de 10 com expoente negativo. 10 elevado a menos 3, essa potência com expoente negativo, nós vamos substituir por uma fração. Só que na fração, o expoente ele inverte o sinal. Antes ele era negativo, agora ele fica positivo. Então essa potência negativa vai ser substituída por uma divisão do número 1 com 10 elevado à terceira. Essa divisão é a mesma coisa que 1 sobre 1000. O resultado dessa divisão é o número 0,001. Dez elevado a menos 2 representa a fração 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100. 1 dividido por 100 é semelhante a 0,01. E 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Reparem que a quantidade de casas depois da vírgula é semelhante ao valor numérico do expoente. Menos 3, 10 elevado a menos 3, o resultado vai ter 3 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 2, o resultado apresenta 2 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 1, o resultado apresenta uma casa depois da vírgula. Tudo bem? Vejamos aqui alguns exemplos de transformação em notação científica. Temos aqui 16 milhões de litros. Para passar esse número em notação científica, nós iremos copiar os dois algarismos significativos e vamos deixar apenas um dígito na frente da vírgula. Lembrando que quando a vírgula não aparece no número, é porque ela está depois do último dígito deste número. A vírgula, então, vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, nós iremos escrever 10 elevado à sétima potência.
Então, 16 milhões de litros pode ser escrito como sendo 1,6 vezes 10 à sétima potência. Vejamos o segundo exemplo. Vamos copiar os algarismos significativos. Os zeros não entram como algarismos significativos. A vírgula, como não está aparecendo, é porque ela está depois do último dígito. Contando as casas depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então a vírgula se deslocou 8 casas. A potência de 10 vai ficar 10 elevado à oitava potência, sempre acompanhado da unidade que o número está representando. Terceiro exemplo, copie os algarismos significativos e conta as casas que a vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. – 4,57 vezes 10 à décima potência. Agora, nós iremos representar um número pequeno em notação científica. A ideia continua sendo a mesma. Vamos colocar os algarismos significativos, apenas um dígito na frente da vírgula, e vamos ver quantas casas a vírgula se deslocou para ocupar essa posição. Nesse caso aqui, a vírgula ela está aparecendo, ela está aqui. Então, nós vamos deslocar a vírgula para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se a gente representar esse número pequeno dessa maneira que está aqui, 5,96 vezes 10 à sexta, nós não teríamos como saber se essa potência, se essa notação científica está representando um número grande, os exemplos de cima, ou um número pequeno, que é esse caso. Nós não teríamos como saber olhando só para o número que está na notação científica. Precisa existir, então, uma evidência, um fator que mostre que esse número está representando um valor pequeno. Esse fator que mostra isso é o sinal de menos no expoente. Então, 5,96 vezes 10 elevado a menos 6 está demonstrando que é um valor pequeno. No exemplo número 5, novamente vamos copiar os números, os algarismos significativos, com apenas uma casa na frente da vírgula, e vamos contar quantas casas a vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 6. E o último exemplo, copiamos os algarismos significativos, 8,12 vezes, e contamos as casas que a vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5 metros. 8,12 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a notação científica é uma ferramenta muito útil na física para representarmos, por exemplo, distâncias muito grandes quando formos estudar tópicos de astronomia, ou para representar quantidades muito pequenininhas, que é o caso da eletrostática, quando falarmos em cargas elétricas. É muito importante esse conhecimento, esse conceito, pelas aplicações que esse assunto traz. Eu vos convido a assistir outros tutoriais de física no site tariasplus.com.